Sobrancelha ele fica mais fina, mais leve, sem aquela entrada mais forçosa. Eu fiz ele meio que dar uma pontinha aqui, que esse aqui costuma estar mais cerrado. Tá sem filtro, sem tudo. Como disse, desde a barbinha. Levezinho o batom que minha irmã me deu purinho. Pegar uns brilhinhos meio levinhos assim só, né? Nesses dias aí do dia 2, eu passo na mulher ali pra comprar. Tá doendo, joguei álcool 70, tô com álcool 70, eu não tava jogando, trouxe remédio pra ir jogando aqui. O pontinho de ontem pra hoje ele parece que abriu assim, mas demorando a cicatrizar. Aí nem quer dizer aquela coisa aparentemente mais leve, mas tem que corrigir, olha assim, parece que tá certinho, eu faço a foto. Tem que subir aqui, tem que baixar e compensar, porque na hora que mexer também dá diferença. Mesmo que depois futuramente eu venha arquear com o branco no fundo, de fora a fora, mesmo que ele venha cobrar, entendeu? Porque ele tem que descer, tem que subir aqui. Você tem que pigmentar. Depois no outro momento eu peço para ele camuflar ela toda por baixo, afinar de novo, usando o branco de fora a fora, fica um efeito degradêzinho total assim, não tem problema não. Esqueci de tirar a porra do... jogar o lixo. Botei roupa no varal correndo, tomei banho correndo, fui lavar a cabeça de novo, ainda que o cabelinho fica passando condicionador, essas coisas assim. Tinha que cortar a unha, não cortei, fazer a unha. Dormi, aí levantei querendo dormir mais, querendo dormir mais. Fiz de novo arroz, né? Tem que descongelar o freezer, tá com tanto assim de gelo. Eu não boto coisa quente lá, mas botei a vasilha de arroz que deixei pronta. Um feijãozinho lá temperado, mais frango, trouxe bastante frango para comer, limão. Não, preciso tomar outro suco de limão agora. Eu acho que deixou a água ali estourar. Acho que lá dentro, um dia desse, ele larga na beira da pia, depois ninguém toma, ou sei lá o que. Aí largou ali em cima. Né? Até pra não dizer que já transitou Coca-Cola, tem Coca-Cola pra pagar. E querendo ou não, eu vi. Peguei, vou jogar fora, botei aqui pra tomar mineral, não tomando água nenhuma. Assim, preciso tomar as coisas coloidadas. Eu tava pensando, aí eu trouxe os mixinhos. Aproveitar que eu estimulou a atividade cerebral demais, o cérebro já tá com pico alto, a visão já tá, não tô conseguindo assistir muitas coisas, eu queria estar fazendo atividade para casa, meio que deitar, assistir as coisas que eu tô selecionando. Tem selecionadas no histórico. Tem as coisas que eu falo, jogo assim dentro do Facebook, porque eu acho que é bom, são acrescenta. Tem outras que acrescenta também, mas são no histórico de exibição, aquele que se apaga, mas para poder ver ali umas coisas ali. Aí eu tiro aquelas coisas que eu vou ouvindo, vou assistindo dentro de casa aí selecionado assim pra não cortar o caminho. Sei que eu não passei nada demais hoje, nem vai passar perfume aqui. Aí eu vou comprar assim o Beauty Seduction vai vir de Alfred Chaves, né? Que o François vai comprar. François é o Júnior, é o ex-marido de Michelle, esqueci o nome, eu não sei, na verdade acho que nem sei o nome dele. Aí lá parece que é mais caro, entre a internet. 195, mas o negócio da internet é bem complicado, perfume também. Não sinto perfume, o cheiro desse mais, não descanso dele. E também não lembro do cheiro do outro, todo mundo compra de horrores. Compra muito aquele Body Vanilla, é isso? Insuportável aquele perfume. Tinha usado aquele de coco com baunilha também, é horroroso. Acho que eu também experimentei no momento tal do Love Spell, um pouco troquei com alguém, né? Aí é bom essas coisas assim, você ter uma variedade de coisas assim pra você sentir, sabe? Né, aqueles mostruáriozinhos, tem coisa que, né, você imaginar um conjunto aí quando você olha assim na Instagram, em tanto lugar, aleatoriamente um pouco, quantidade de comida, quantidade de consumo, quantidade de moda, quantidade de coisa que você, né, que se torna injusto, ainda que tudo tenha beleza e, né, experimentabilidade, que a quem se compare causa e efeito de dizer até que ponto a pessoa deriva ou o verbo gerundicisa, assim, no popular, se não é para trás, é para frente, é para o lado, enfia no cu qualquer coisa, tipo até que ponto faz comparativas estruturais que, né, que formatalizam trabalho, né, vamos assim dizer. Mas são questões que se tornam muito injustas ao longo do tempo, muita coisa.
Eu sei que eu dormi, que eu cheguei em casa, dormir na cama. Aí eu olhar aqui, não sei se eu compro, eu tava alinhando as músicas, o que que é aquela Define, não é bom se ela deixasse tudo num CD inteiro de rock, né? Onde Welcome to the Jungle seria peitorais. Ela é melhor em peitorais. Eu não sei o que, que seria. Minha sequência aí, Mr. Brownstone, seria Roscabiscos. Não sei o que, quais músicas de rock, né? Aquela dan 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 dan. Breaking the Rule lá, aquecimento. Aí não sei o que, que seria o agachamento, se seria metálica. É um repertório bom, tem um repertório bom. De relembrar, assim, de repente alinhar, realinhei entre algumas músicas que ainda que selecionou umas alegres, de mix ecléticos. Igual aquele que canta Anything for Love, que tem aquele rock and rollzinho de aquecimento que eu usei num CD mesclado, que tinha música estilo latinizada, um pouco de rock, um pouco de dance. Esses mixes fazem um efeito muito bom. Os mixes latinos são muito bons. Os meus mixes, ou assim, repensar e não ficar tão repetitivo entre algumas. Tem umas que literalmente, né? Assim se tornam. Que são os estilos que mesmo, né? Fiz alguns estilos, né, brasileirados, ou assim mesclado, que né, o que é a ecleticidade de alguns estilos e que você aparentemente música mais ou menos, ou qualquer coisa assim, ou de repente você, né, avalia as velocidades, instrumentalidade, é todo um contexto que tem vantagem. Até que quanto usem uma música que vira um estilo, ou quando entre mixagens fazem algumas, né, mas ao longo do tempo fiquei fazendo urubu virar meu louro demais. Tipo, né, você pega um mix com as músicas que até que, né, umas merda do caralho. Tem uns que tiveram nem vergonha na cara de pegar e repetir, quase que pegaram um CD, arrancaram os três melhores, botaram no outro. Nem fizeram essa coisa de. Ainda que pô, a pessoa trabalha só com um programa de atividade física, aí uma música é muito conhecida, muito legal, vai para um, não vai para o outro, mas aquela coisa de e variar, aí cara, a pessoa trabalhar com vários programas de atividade física, que nem né, o que, que são dois, o que, que é isso, aquilo, você tem uma dinâmica de vários, mas essa variação de usar aí é um desafio. Né? Você justificar a variação da mixagem e tal, né? Mas né, a gente já sente essa percepção quando você é acostumado com já tem a percepção de quando você é acostumado com a música, ou que se fez desdobrar a música, e você pega o que é o original, até que ponto aquilo não repete, o que fica um aditivado ou encurtado da coisa, e já fica. Você já tem que esquecer um pouco, reestruturar em função de umas dinâmicas que você já usou muito, desenvolver uma, né, uma execução, capacidade de implantar sinalização, de frequencialidade musical. Aí de repente você pega e. Não dá nem pra mexer nesse negócio. Se pudesse escolher um filme pra ver, eu queria rever o Código da Vinci antes de mas você nem como procurar aí que canal e o que. E nem desagarra desse trem, se estolar isso lá em cima, senão a menina já teria mexido e mudado. Acho que também não esquenta nada, fica só no computador. Aí tem que trazer os cremes, botar o creme de mão, um filtro na bolsa, ou o que passa na mão num dado momento, né? Aquele filtro nem todo dia, já tô mais dias pecado, calor e ficar atividade, abrir os poros. O que é passar no rosto, esse efeito seco sem nada. É ótimo, o que tá nos sobrados da coisa, e entra aquele todo sequinho. Aí fala, vai passar o resto só aqui e tal, me encalorou, mas vou utilizando quando tá frio ainda. Ai. E em algum momento, né? O que é esse clarear dente assim? Eu tenho muita sensibilidade no penúltimo aqui. Por dentro ela é meio virado. Então ele se torna tem retrações aqui, ó. Nossa senhora. Esses aqui que andaram muito no aparelho. Esse aqui que ficou um anel atolado e esse também se forçando na época aquele anel metalizado, né? Machucando. Né? Essas retrações aqui estão até de parabéns. Mas são dentes sensíveis, as raízes se tornaram, né? E frágil, ela é magrinha no final, esse aqui, né? Agora esse aqui em cima, ele é tão milagre, até que ponto você
pra onde você deita, até que ponto a coisa geralmente fica na parte inferior, de querer agarrar, pigmentar, que é cafeína, ou sei lá, essas coisas de cappuccino, de coisa ao longo do tempo. Aí você olha assim por dentro, amarelado, em dado momento, né? Tava olhando ali. Mas é isso. Aí eu vou ver o que eu vou arrumar depois com ele lá em termos de. Depois se pintando. E tá aí tanto tempo no salão pintar raiz. A raizinha. Nossa. A tal da raizinha natural com os cabelinhos brancos. O que é olhar assim por cima com a cautela e pegar um pouquinho do, né? Que não pode ficar em cima, mas você pega só na raiz. Um pincelzinho, cotonetezinho para poder sujar. Que é pouco também. Mas não gosto não, esse óleo assim, você vê, reflete assim, aí descendo um cabelo de um jeito, ainda que tem que descer e misturar e trocar ele todo de novo. O que é aí você pegar um cotonetezinho em algum lugar, só dar uma manchadinha dos seis também, tem que ter uma paciênciazinha, porque é pouco cabelo, já faz pro lado de cá. Só tentar fazer a tal da capa mesmo, porque não aquela coisa cerrada, meio tenso. E é isso. Falar com ele amanhã. Vou com um desenho aqui acertado. Falei assim, eu tô vindo com esse desenho que a gente já percebeu que vai fazer uma diferença no retoque. Pra você ver que aí eu vou passar o batom e já deixar praticamente contornado como se a boca estivesse pronta. Não vou reganhar os dentes mais. E a sobrancelha para entender de fato que ainda já fez um alinhamento, né? E o que vai falar sobre esses pontos, esse ponto aqui, esses negócios aqui, essa parte alta, mostrar que realmente já tá melhor ainda em cima. Atolei mais de creme, não espremi nada, mas tinha feito esse espremidozinho aqui. Tá secando, né, pra ele tá secando a casquinhazinha. Que as bolonas gordinhas, eu dei uma forçadinha na barra pra ver que ela fica tipo um espinhazinho, mas agora seca tudo sozinho. Pouco também que eu fiz, que aqui já tinha um espinhão, isso tudo aqui já secou. Passei nada aqui, mais não. Ver que era uma coisa quase nada que fica por fora ainda, mesmo. Não é um, né, aquela alarma, uma esrugaiada e tal. Às vezes é um sujeirinho que não fica marcado. Pra não dizer delimitar, você olhasse a linha do olho, mas acho que já fiz isso já. O que é olhar a expressão que vai vindo, né? Que vai mostrando o que é o lado que deita, o rosto mesmo. O lado que tem mais queda. Eu fiquei reavaliando de novo a situação da... O que seria no momento, o que vai separar ou não parar. Né? Que até que ponto isso aqui, puxar isso aqui, ficar uma boca de boceta total. Modo de dizer, pensando, né? O que vira a cara lajotada de preenchimento, que aqui, de fato, ainda que tenha, né, o peri pesado, é uma coisa que o que você depende da bochecha para abrir a boca. Deixa abaixo mesmo que é melhor. Aí. Passar um pano, aquela casa é bom. Aquela baixa do freezer é meio que mofado daquele jeito mesmo. Entre qualquer coisa lá. Eu uso educadamente até o fogão, o chão e tudo, né? Rastei aquele que já é bom. Passar uma aguinha de novo, aquele tapetinho. Frente da cama, eu larguei na frente do fogão. Larguei a merda do lixo. Já tá na hora de passar uma vassourinha dentro do vaso, jogar um detergentezinho, sei lá, bom. Você olha a pia também fazer, tem aquele dia que tem que lavar mesmo. Mas esse frio aí ajuda bem a deixar, né? Largaram, o cara botou o material de construção na frente do gás ali, alguma coisinha, botou 3 telhas, esbarrei, falei, ontem, quebrei a merda da telha, perguntei se tinha que pagar lá, não. Uma telha lá, nem vi que tinha colocado isso ali na sua frente e tal. Falei, tá meio solto. Saí,
Clinei assim e tal, pegar a caixinha da estreitinha ali, bati o pé na telha e já joguei fora. Ah, não precisa pagar nada não. Aí chega 6 alguma coisa aqui de manhã. Aí é tempo de eu ir correndo pra casa, tomar um banho, já acordar aqui, tomo um shake. Eu boto, já larguei um pouco de. Eu largo um pouco, tem frango. Larguei em casa, passar, faço alguma coisa, não gastar nada em lugar nenhum, momento nenhum, eu nem posso, em chegar e comprar os 9 contos de limão, já foi o dinheiro do gás. O que é limão para 15 dias que eu preciso e o que é o gás acabar ou não. E aí restabelecer as coisas como um todo, que já parte de uma margem de pagar muita coisa e também sobrar. Aí eu vou ver isso daqui, esse negócio do kit que eu ia ver ontem, não vi. Falei pra Ruby, ela aí falou que nem conversa, porque tá uma guerra total, que ela mudou, mostrou hoje. Ela é filha, o espaço de onde está morando, que eles pagando 1.800 o espaço, que a mulher comprou um monte de coisa tudo novo, uma box, não sei o que, que estão cobertura, então não sei o que e tal. Ela mandou um monte de vídeo pra mim, ela gravando, quebra-pau com a mulher lá do bebê a bordo, que era a mulher do filho, com a mãe, os chegamentos assim, qual que falando de onde veio, um que trabalhou na roça, que não sei o que, qual que tá fazendo barulho de madrugada com não sei o que, e que é a casa de não sei o que, uma gaiada, querendo levar pra justiça, pediu medida protetiva, ela gravando, mostrou pra mim, gravando a mulher falando um monte de coisa, chama mesmo que eu quero ver esse juiz faz isso, sabe disso, uma merdalhada do caralho. Aí até que ponto tá envolvida, tá com a coluna toda estourada, envolvida com a filha, com todo mundo aí. Mas assim, largou as dívidas pra lá e ainda assim envolvida, porque eu tô falando que eu tinha aqui e eu vendi o meu kit pra Sheila. Ela falou, né, que a Alpoim, irmã da Cláudia que trabalha no Spadart, que ela falou, tava contando que tá com raiva dela, porque ela gosta de comprar as coisas muito caras. Nossa, uma vez ainda perguntei se queria um negócio que era barato e tal, devia ter pensado que eu achei que ela era pobre. Não sei porque eu tive um surto de falar, ah, você quer isso aqui pra você, uma coisa. Depois eu falei, por que eu ofereci isso pra ela? Eu tive alguns. Isso alarma atenção sobre pessoas e pessoas e mandar um recado quando algumas vezes aconteceram situações atípicas de tipo assim, ter que mandar um recado sem perceber algumas coisas, ou ainda que percebesse. E pessoas da área de educação que, né, ou que tiveram trânsito na área de educação, que eu olho muitas coisas que estouraram dentro da área de academia, ainda que pessoas e pessoas, aí falando sobre os óculos caríssimos, que é o irmão ou parente, eu não sei quem, de Londres, de não sei o que, de não sei o que aí uma irmã comprou, a outra queria, mas a outra não tem mais pensão da filha, que casou, não tem mais marido, não pode dar. Aí quer comprar um monte de trem e não abre mão de nada, que ela já vendeu coisa cara pra todo mundo, aí falou que a outra pagou à vista. A lá do Spadarte comprou 2 óculos caríssimos, que só um era 3.500, não sei o que, ou pagou dois em 2.500 lindos. Uma calça de couro que não deu uma coisa assim linda, bonita, umas coisas caras. Aí elas estão sempre envolvidas em muita coisa cara. Estão todas comprando e aquela de cima da casa compra tudo. Só não pegou a geladeira que era 220, a tal geladeira de 4.500 por 13, porque também queriam mais cara. Ainda que aparentemente você olha, cabe uma coisinha ali, o que vira trânsito, ou o poder de trânsito que precisam para muita coisa, você fica muito chocada com muita coisa. São aparentemente pessoas que não exercem funções ativas, não existem em contratações continuadas, que viram, né, o falir constante firmas e ou quando isso, que virou MEI, autônomos entre os multicambistas variados que têm responsabilidades bizarras, como muitos falsos proprietários e entre guerras de que se tornam empregados, se tornam cambistas deles, fazem provas para eles passarem, a troco de também estar no trabalho, como era o caso do Francis Lay, com a mulher que teve que fazer prova online, que emitia um monte de impressa empregada, ou até onde eles iam com as coisas, demitia um monte de cheque, um monte de coisa, uns trem muito tenebroso, e você olha muita coisa assim. Aí perguntei se, né, se saberia se venderia o kit, ainda que uma anilha de 5 era diferente da outra, maior, menor e tal, era o kit. Eu tinha pintado, passado meu esmalte na rosquinha, ele era de rosca. Ela, se quiser, eu tenho o telefone dela, eu te passo. Eu falei, não, deixa quieto. Ela falou que estão com raiva, porque uma comprou não sei o que, e uma tem inveja demais, ou o que era o inferno na vida dela, o que elas estão saindo dali, e mostrando as fotos de onde está, o que é que Deus abre com uma vida nova. Falou que nasceu para morar em cobertura. Quando passa lá em Vitória, ó, eu tinha que morar logo lá no alto, ou não sei o que.
Aí, né, e aí você, né, querendo ou não, por mais que a gente olhe o histórico das pessoas e tal, você vê como em trânsito. Ah, você não viu não, naquele momento que eu já, que cara que ele me conheceu, eu também conheci uma pessoa, não vi como que você conheceu uma pessoa que, ou como que você conheceu, assim, mulheres como homens, assim, muito fora do comum, além da capacidade, são muito atraídos pela desgraça alheia, pela infidelidade, dinheiro, destruir mesmo. Então a gente, esse negócio de apontar que a amostra podre presta, sobra, sabe? Não funciona mais. Então, né, aí colocando ao longo do tempo o que virou um processo traumático, né? Sobre o que aleatoriamente foi a Brasília, o que são coisas pequenas, entre o, os cursos, o que é uma dinâmica de grupo, pessoas de 5 do Poços de Caldas, o que eu falei, que eram entre roças, entre praias, entre parentes, ou pessoas, é quando liberdade, ou mas coisas que você ao longo do tempo, né, o que é históricos de situações, mas ainda coisas que, né, como eu coloquei, né, Bahia, o que virou entre, né, Rio de Janeiro, Linhares, que falei, o que vira ao longo do tempo você virar bode dos outros e ter seus direitos, e também algumas coisas não são tão faladas claramente ou faladas claramente. Quando você se sente ridículo, você está mais acertando que eles, e ainda assim vira parecendo que já não é mais ninguém, ou nunca foi, ou qual que é o palco de fato, tem que sentir essa coisa, nem empregada e nem empregada, nem filha, nem neta de fato, ou além de ser neta ou muito neta, e o que ficou destituído em tudo isso, quando você vê os históricos dos trânsitos, dos enrustidos, dos multi-infidelizados, dos derivados, do hibridismo, dos interesses, do descabimento, essa coisa muito. Não tem problema em captar multidões, só que eu acho desnecessário e as multidões não captam multidões. Não deveriam estar em multidões. Então, essa coisa de impulsionar desqualificação multissinapticível ao fracasso e ao descabimento do destrabalho que destranscendentaliza a verdade real das regras e dos ordenamentos que garantem a liberdade e a verdade, está alguma velocidade ainda que apontar. Velocidade, a fulano digita muito, quem tem compatibilidade para o meu cérebro, sobre o que é de fato, quem somos antes dos distintos, ou a condição datada silenciosa, ou estática e dinâmica de quem de fato que é oratório, de você justificar a ida e volta, ou toda a voltagem prática, né, elementaridade ou justificar a anatomo-elementaridade prática e as verdades reais que impulsionam a oratória, né? De fato, a teorização em tempo, que se faça nomenclaturar ou justificar verbos gerundicidade do que fica, correntificação presentificatória entre extinção e não necessariamente, lixoteca não necessariamente, ou limite do que vira justificar, isolados, né? Quando subatômicos são macroatômicos e quando macroatômicos são subatômicos, já cegos, né? O que vira entre o paradoxo da hipertrofia? Se tornou facilitado estufar músculos, estufar a barriga, estufar a bunda, estufar a buceta, pau, ainda que injustifique proporcionalidades, as condições totais, mas quando o corpo e as particularidades antes de estufar, ou quando chamam situações internas, você sentir endurecimento, força, reações, etc. E mesmo fala lá o doidão, ó, nem bebeu, já tô endoidando. E coisas que realmente fazem diferença para até que ponto você calibra de fato justificar o volume, o entendimento do alto volume e as relações minuciosas e que alarmam dizer o corpo empodera para justificar casa menor, né? Igreja pequena, igreja, né? Matriz incalculável, questões etc. sobre esses verbetes, né? Ou vamos assim colocar. Pouco aqui tomar água, sei lá, já vontade de suco de limão, até comer bolo. Não sei se é bolo, chocolate ou coisa boa, açaí nem posso. Eu queria ter tomado um outro mingau, eu fiz um mingau que ele ficou feio, quando eu tomei tava uma delícia, né? Botei para dar uma fervida, misturei um pouco de leite, falei, você não talha não, na hora que eu acordar não ia dar problema, mas tem que ferver de novo, botei no fogo alto, dei uma casquinha, deu uma engrossada, uma queimada, falei, merda, vou tentar tomar, ficou gostoso, mas eu ainda gosto dele sem casquinha soltando,
Aí sempre eu erro na mão, ele engrossa um pouquinho a mais, tem que botar mais leite. Acho que sempre é muito ralinha a aveia e é suficiente, só abafar um pouco e deixar, né? Aí fiquei me sentindo melhor hoje com um batom mais fraco. Que é pegar um cor de boca ou não necessariamente cor de boca. Não, esse brilhinho aconteceu. Ao pegar o efeito cor de boca, tem um brilhinho meio vermelhadinho lá da irmã, pode sobrepor um vermelhinho, mas mesmo lambuzei tudo de herpes. Essa semana que eu trincou, escorreu, vai ficando velho, virar uma bosta. É de fato que queria, que é, né, a minha mão. Aprender a esticar mais essa mão, né? Aqui vira um peloto pra botar. Não. Você não surtei com botar o anel de repente. Nossa senhora. Eu acordei bem mais pesada, tá? E o outro pra passar tem um peloto que não arranca fácil. Que esse peloto aconteceu. Nossa senhora. Eu gostei demais desse estilo desse anel. Essa, né? Esse anel aguentou tanto. Não parece que eu paguei R$ 106, eu acho, 105, coisa assim. Tanto que eu fiz, o tanto que eu usei, foi uma semi-joia muito boa. Que estragou tudo, tanta coisa. E um lugar que eu comprei que eu vi que eu aguentava o tranco, entre o que eu ganhava também. Nossa senhora. Ui. Não, não. Mesmo assim. Nossa senhora. Vou dar inchada, hein? Costumo não usar com esses, né? Um detergentezinho pra tirar, porque eu vou escrever aqui, eu vou ficar com a mão, ter essa mão, né? É isso, aí, né? Isso é muito sutil na hora de refazer esse negócio aqui, mas você vê quem quer fazer. Eu fiquei muito, quando eu vi como ficou tão diferente, ele botou um jeito que ficou tão diferente na cirurgia. Falei, nossa, aí vi aquela diferença da boca muito com o cara. Nossa, que muito desconfigurado, tô um pouco mais aliviado. Não gosto da sobrancelha mesmo tão preta mais, nem puxando tanto para azul. Já é uma cor que, né, também vai embora pouco e depois no outro momento eu volto nele. Tem essa outra estratégia de, né, faço isso e depois no outro momento vou botar logo aqueles açúcar ali do café da manhã, acho que só 2 suítes.